Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, né, agradecer a Deus por mais esse momento especial, né, de levar um pouco da mensagem de Deus, né. Eu creio que quando eu tomei essa decisão, foi de compartilhar tudo de bom que Jesus está fazendo na minha vida, na vida da minha família. E eu acho que ia ser muito egoísmo meu não compartilhar dessa alegria, né? Dessa mudança que Jesus ele vem fazendo, né, a cada dia na minha vida, porque tudo é um processo. E eu digo que ainda eu sou falho, sou pecador, mas todos os dias eu confesso aos céus, né, o quanto Deus é bom, quanto Jesus é bom. E eu sei que é maravilhoso falar dele. E aí o pessoal vai dizer assim mesmo, o Paulo é meio louco falando essas coisas, parece. Se for para fazer o bem, for loucura, se for falar desse Deus maravilhoso, for loucura, eu estou enquadrado entre os loucos. Porque falar de um Deus maravilhoso não tem felicidade maior. E eu queria deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos. E está lá no versículo 3, que é a cura do aleijado, né? Que diz assim no versículo 1: E Pedro e João subiu junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias botavam à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que estavam, amém? Para pedir esmola aos que estavam lá. A qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fixando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pelas mãos direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, Senhor Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, eu entendo com esses versículos, né, como Deus é maravilhoso. Então, irmão, não espere ficar rico para você começar a abençoar os outros, não é verdade? Porque não tem melhor bênção, irmãos, que a paz de espírito. É você dar esperança, é você chegar com uma palavra de fé, não é verdade? Você chegar com uma pessoa que nesse momento está passando por alguma situação difícil e falar uma palavra de conforto, de esperança para essa pessoa, eu creio que muitas vezes vale mais que até o dinheiro. Não é verdade?
Tem um ditado popular, né, que às vezes uma amizade vale mais que o dinheiro, né? E é verdade isso. Então, irmãos, meus amigos, que estão me ouvindo, me assistindo, Jesus ele vem nos falar através dos apóstolos dele que ele veio para todo aquele que crê. Na verdade, não importa como tu está nesse momento, entendeu? Eu não sei que nesse momento você está numa cama doente, ou você está com depressão, ou você acha que nada vai dar certo para você. Eu não sei qual é a tempestade que tu estás passando nesse momento. Mas de uma coisa eu sei, que Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, ele pode mudar a tua vida. Assim como ele acalmou a tempestade naquele barco, aonde os discípulos ali estavam tudo com medo, pensou que o barco ia a pique, ia afundar, e Jesus lá dormindo, quieto. E quando aqueles discípulos olharam aquela situação, se desesperaram e foram até o mestre. E ele se acordou ali, e no mesmo momento ele repreendeu o vento e a água. E ali se fez a bonança, tudo se acalmou. E aí ele olhou para os discípulos e falou assim mesmo: ô pequena fé. Irmãos, eu não sei como é que tu estás agora nesse momento, mas Jesus está dizendo para você: levanta-te e anda. Amanhã pode ser o dia da tua entrevista de emprego. Faz que nem eu. Irmãos, na minha época, quando eu fui fazer a minha primeira entrevista para ser encarregado, eu peguei a minha melhor roupa que eu tinha, o meu melhor sapato. Cheguei lá, parecia que eu ia fazer uma entrevista para mim trabalhar no escritório de advocacia. Quando o dono da empresa, ele abriu a porta do escritório dele, ele me viu sentado lá na frente, lá no corredor, ele ficou me olhando, olhou para um lado, olhou para o outro, que ele tinha marcado comigo, eu falei que eu estava chegando. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, aí falou assim mesmo: tu viu alguém aí? Eu falei assim: não, tá só eu aqui. Falou: lá que estou esperando um rapaz aí. Aí eu falei assim mesmo: não é eu? Aí ele olhou assim: tu é o Paulo? Eu falei assim: sou o Paulo. Ah, então é tu mesmo, entra. Irmão, porque naquela época o pessoal andava tudo de bermuda, chinelo, não estou dizendo que isso aí é errado. Mas, irmão, você precisa se apresentar às pessoas com o seu melhor. Eu não sei com o seu... Você tem que pegar a melhor roupa. Se você não tiver roupa, vai lá com o seu irmão, com o seu vizinho. Pede para ele uma roupa emprestada, uma coisa legal que vai chamar a atenção. Entendeu? A palavra de Deus diz que a gente tem de chamar a atenção. A pessoa diz assim mesmo: ah, eu sou servo de Deus e Deus me prometeu o melhor dessa terra. Irmãos, tem mais de 1 bilhão de habitantes essa terra. Deus prometeu, sim. Mas ele precisa saber que você quer a bênção que ele tem para te dar. Então te apresenta a Deus da melhor maneira possível e com fé. Levanta-te e anda. Não põe desculpa na sua... ah, eu não sei falar, ah, eu não sei me comunicar. Meu irmão, Deus vai te dar, meu irmão, esse dom. Pede para ele. Usa a tua fé, diz que tu vai conquistar esse emprego, que tu vai crescer na empresa, que tu vai melhorar, tu vai esperar em Deus. E Deus vai fazer a transformação na tua vida, Jesus. Assim como ele fez o coxo andar, que passou uma vida toda oprimido por Satanás, pedindo esmola. E no momento que ele ouviu a palavra de Jesus, ele tomou posse e se levantou. E depois que Deus operou o milagre, ele saltou e se alegrou na presença de Deus. Por isso eu te deixo essa palavra. Crê em Jesus, te levanta e anda em nome de Jesus. Um abraço para todos. Amém.